No nosso país, muitas pessoas às vezes passam por uma situação de dívida, questão a nível pessoal mesmo, deve para uma loja, às vezes para um banco, tem um nome sujo na praça, vamos dizer dessa forma, e não conseguem sair dessa situação de dívida por não ter uma boa estrutura de educação financeira. Existem formas da gente reconstruir a nossa educação financeira para que a gente possa, então, entender melhor como lidar com esse dinheiro e podemos, então, sair dessa situação de dívida e, quem sabe, então, passar para um próximo passo onde a pessoa consiga ali ter uma reserva de recursos para alguma emergência que precisar e até mesmo pensar no futuro. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo vamos conversar sobre um método de reeducação financeira. Essa reeducação financeira passa pelo entendimento de como nós podemos lidar com os nossos recursos para que neles, melhor dizendo, caibam todas as nossas despesas e ainda sobre um pouco para a gente ter ali uma reserva para emergências e até investimentos. Às vezes a gente pensa que investimento é coisa de gente rica, mas não, nós temos que trazer para a nossa realidade e imobilizar parte desses recursos que a gente tem à nossa disposição para que esses recursos possam então trabalhar por nós. Mas antes de pensarmos em fazer sobrar dinheiro, é importante a gente quitar as nossas dívidas para que possamos então limpar nosso nome e ter esses recursos à disposição. Às vezes nós pensamos que os recursos financeiros eles estão ali para serem consumidos naquele período que a gente o recebe e muitas vezes quando a pessoa é viciada ali em crédito e utiliza de uma forma errada, essa dívida ela se torna impagável. A pessoa não consegue ali e ela vai só piorando a sua situação, muito devido a não conseguir deixar dinheiro sobrando no seu orçamento para quitar as suas dívidas e aquela dívida que já existia, muitas vezes ela vai só aumentando. Então, é uma situação de ciclo vicioso que a pessoa não consegue sair, é uma dívida impagável. Então nós vamos passar neste vídeo uma forma de reeducação. Logicamente, o processo de reeducação não tem como eu fazê-lo por você. É você quem vai fazer, eu só vou te dar um passo a passo, umas dicas de como fazer esse processo. Se você entender, você vai conseguir fazer por si mesmo. Nós temos aí, quando a gente lida com negócios, um setor que é fundamental, um conceito que é fundamental, que é a contabilidade. O princípio da contabilidade passa por nós termos um registro e entender bem para onde vão os nossos recursos, como são gastos, inclusive o que entra ali, para que nós possamos ter o controle, para que nós possamos entender o que entra e o que sai. Infelizmente, a maior parte das nossas dívidas, elas acontecem porque nós não temos o entendimento para onde vai o nosso dinheiro quando a gente termina o mês, por exemplo. Na época que eu estudava, tinha ali uma quantidade de recursos limitada, estudante dificilmente, a grande maioria tem ali um orçamento bem limitado, e às vezes chegava ali no final do mês, eu via, nossa, acabou o dinheiro, para onde foi? No que eu gastei, será que eu perdi dinheiro? E muitas vezes me dava aquela preocupação de ter perdido o dinheiro realmente, porque se eu tinha gastado, eu pensava assim, de certa forma eu aproveitei esse recurso, esse dinheiro, se eu perdi, ou esse recurso vai sumir, ou outra pessoa vai encontrar e vai aproveitar o dinheiro por mim, vamos dizer dessa forma, vai consumi-lo por mim, vai gastá-lo por mim. Aí eu parava e começava a tentar lembrar no que eu gastei o dinheiro daquele mês. E geralmente eu conseguia fechar a conta, chegava ali, conferia ali, na época não se usava tanto Pix, então eu ficava mais tentando lembrar no que eu gastei o dinheiro, pegava ali o calendário que eu fiz tal dia, e reconstruía a minha trajetória orçamentária naquele mês, a trajetória financeira dos meus gastos. E muitas vezes eu conseguia fechar. Aí eu comecei a perceber que às vezes eu não conseguia lembrar de alguns gastos que eu fazia, principalmente aqueles que são mais, vamos dizer assim, supérfluos, Você gasta e nem vê, às vezes são valores pequenos e você não vai guardando aquilo na memória. Quando são valores superiores, você lembra com possibilidade, já que é um valor mais representativo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acompanhar esses gastos, desde os pequenos até os mais representativos.
E eu anotava tudo. E eu fazia um processo que era dessa forma. Eu anotava, né, aonde estava gastando, o valor que foi gasto e no que foi gasto, certo? Essas 3 informações construíram ali um histórico dos meus gastos ao longo do mês. E no final do mês eu conseguia entender no que eu gastei e aonde eu gastei, quanto eu gastei. Esse processo de reeducação, ele é fundamental porque, né, nós temos que entender aonde vai os nossos recursos, para que nós possamos, então, identificar o que pode ser descartado, né, que a gente pode deixar de gastar, né, para que nós possamos, então, fechar a torneira nisso aí. Porque se você procurar um consultor financeiro, você tem 2 opções para deixar a sua vida financeira mais saudável. Primeira, que é se alguém te falar isso, né, vira as costas e vai embora. A pessoa pode falar para você, ganhe mais. Poxa, não sabia que isso era uma solução. Se eu soubesse como ganhar mais, eu não estava aqui perdendo tempo com você e já estaria ganhando mais. Eu estaria fazendo essa coisa que vai me dar mais dinheiro para que eu possa então sair dessa situação. Geralmente a pessoa procura alguém para lhe dar uma ajuda, né, tanto uma orientação financeira, porque não tem ali, pelo menos a curto prazo, uma ideia de como ganhar mais dinheiro. Essa é a solução financeira para todo mundo, né? A outra solução é você regrar os seus gastos, gastar menos, tá? E como que a gente consegue fazer isso se muitas vezes eu nem sei, entendo direito no que eu gasto meu dinheiro? Então, esse processo é para te ajudar nisso, para que você possa identificar aonde vão os seus gastos, para que você possa então, opa, isso aqui eu gasto muito, eu gasto mais do que eu pensava nisso aqui. Então, deixa eu diminuir os meus gastos nesse item, nesse tipo de gasto aqui, para que eu possa então fazer sobrar dinheiro, para eu pagar minhas dívidas e possa então ter uma vida financeira mais saudável. E é essencial entender que a vida financeira saudável, ela passa sim por nós termos uma reserva de recursos para alguma emergência que possa acontecer, né? É sempre bom lembrar lá do nosso vídeo, disso que a gente fala sobre a construção dessas reservas financeiras, principalmente para situação de emergência, porque é fundamental, tá? Dê uma olhada nesse vídeo depois, vou deixar aí mais fácil para ser encontrado, para que você possa dar uma olhada e entender a importância das reservas financeiras. Então, no que consiste esse método? Eu aconselho que você, né, pegue um caderninho ou um próprio, né, um aplicativo do celular, algum que você às vezes utiliza com mais frequência, que você veja que possa ser anotado ali, tá? É fundamental essa anotação para que você tenha esse controle, mas também tem outros efeitos sobre nós, esse ato de a gente anotar esses gastos. Se você, por exemplo, está em uma loja, né? Eu quero, né? É fundamental essa diferenciação também. Você vai comprar algo e você deve pensar o seguinte: eu quero ou eu preciso? Se você quer e não precisa, é bem provável que não seja um gasto necessário. Então, você deve sim pensar 2 vezes se deve comprar aquilo ali. Agora, às vezes é o contrário. Você não quer, mas precisa. Então, é um gasto necessário. Se for os 2, então, ótimo. Então, é fundamental a gente ter um tempinho para que o nosso cérebro ele possa processar e fazer essa comparação. Você quer ou se você precisa, tá? E esse tempo, você vai produzir esse tempo, vamos dizer assim, para aquele tempinho que você está gastando para anotar esse gasto que você está fazendo, tá? Digamos que você está com as compras na mão, o seu caderninho está no bolso, tá? Ou na bolsa, né? Você vai lá, opa, peraí, deixa eu só anotar esse gasto aqui. Vai pegar o caderno, vai pegar alguma coisa para anotar, né? Vai abrir o caderno, vai anotar a data, o que está gastando, aonde está gastando. E nesse tempo, seu cérebro está lá assim, ó. Será que eu preciso comprar isso? Será que eu preciso? Ele vai processar essa informação e você vai começar a refletir se você realmente precisa fazer aquele gasto. Esse tempinho pode parecer bobagem, mas ele é fundamental para que nós possamos identificar se aquele gasto realmente é necessário. Esse tempo para pensar vai nos tornar um consumidor um pouco mais consciente. Inclusive, para quem
Mas eu não costumo comprar muita coisa presencialmente. Eu sempre compro mais pelos aplicativos de compra. Tem uma dica para esse caso também. Você vai, antes de comprar diretamente, nossa, encontrei esse item aqui, ó, muito bom, achei muito interessante, vou comprar. Já vai clicar direto na compra. Conselho, antes de você fazer uma compra no aplicativo, vai primeiro em adicionar ao carrinho. Para quê? Não, mas aí vai estar lá a mesma coisa, é só eu entrar no carrinho e finalizar a compra. Não, você vai adicionar ao carrinho e vai fechar o aplicativo. Vai fazer alguma outra coisa, vai continuar a sua rotina normal, tá? E no outro dia, se você lembrar, logicamente, você volta lá, abre o carrinho. Opa, tá aqui aquele item. Você teve ali, né, digamos assim, um dia para que a sua cabeça vá pensando, vá processando e você veja com outros olhos aquele momento. Talvez, quando você viu aquele produto pela primeira vez, você estava com um vício de pensamento que te induzia a comprar aquele item. Um dia depois, quando você volta, opa, será que aquele efeito ainda está, né, sobre mim? Será que ainda está influenciando o meu pensamento? No que você olhar a lista, talvez você não vai olhar aquele item com a mesma satisfação que você viu antes. E você vai, não, teve bom que eu não comprei, tá? Vou tirar aqui da lista, né, e vida que segue. Mas se você vê, não, realmente, eu preciso desse item, eu quero esse item, a minha satisfação em ver esse item na minha lista, né, continua a mesma, então vai lá, finaliza a compra. Ok, você teve um tempo para pensar. Tá? Então, esse tempo para pensar se aquele consumo, principalmente por impulso, tá? As compras por impulso são muito diminuídas quando a gente tem esse tempo para processar essa informação e você pensar se você realmente precisa daquilo, né? Compras por impulso, né, são muitas vezes o objetivo do marketing, né, de gerar um impulso para que queira comprar um item que você não precisa. Tá? O marketing vende essa imagem, vende esse sentimento que você tem que ter com o consumo daquele bem, e você é muitas vezes influenciado a comprar. Você nem precisa daquilo. Então, esse tempo para pensar ele é fundamental. Então, produza dessas duas formas. Se você está comprando presencialmente, tira um tempinho ali para anotar esse gasto, aonde foi, quanto e a data, tá? Para que você possa ter essa comparação e esse controle. Mais para frente, eu vou falar na continuidade. É fundamental também que mesmo os seus gastos online que você faz aí sejam anotados também, tá? Eu compro muito cartão de crédito, anota na hora que você está comprando, tá? Mas eu vou pagar só daqui a um mês, não tem problema, anota na hora. Isso passa muito mais, às vezes pode ser até uma diferenciação que você coloca, você anota a data, o local, o item comprado e a forma de pagamento, por exemplo, foi crédito, anota na frente crédito. Então você sabe que o dinheiro não saiu naquela hora, mas que vai ser pago no futuro, tá? Não é tanto o dinheiro saindo, é o ato da compra que você está registrando, para que você tenha esse controle, ok? Ótimo. E o conselho aqui, sobre este método. No primeiro mês que você estiver fazendo essas anotações, faça os gastos da forma que você costuma fazer. Não tente, sim, parece meio estranho, né? Mas tente continuar o seu hábito de consumo da forma que sempre foi neste primeiro mês. Para quê? Para que você identifique o seu padrão de consumo, como você gasta seu dinheiro, para que você possa, no final do mês, ter ali um relatório desses gastos, né? Essas anotações são o seu relatório, como você gastou, o seu relato de como foi gasto o seu dinheiro. Você vai pegar esse relatório e vai analisar. Aí você pode fazer uma junção isso aqui é gasto, por exemplo, compras. Costumam ser compras para casa, né? São gastos mais essenciais que eu tenho que fazer para que minha casa continue funcionando, vamos dizer assim. Tem as contas da casa, que também é algo ali que às vezes não varia muito, e é algo que eu quero para o conforto da minha casa, que eu preciso para o conforto da minha casa. Então, são os gastos essenciais, né? Os gastos rotineiros e os gastos supérfluos. Então, o nosso objetivo, quando a gente pegar esse relatório e a gente analisar, é identificar quais são e quão representativo é estes gastos supérfluos. Que são gastos que eu posso, sim, descartar ali da minha rotina, para que eu possa, então, né, ter dinheiro sobrando. Nossa, mas
tem uns gastos supérfluos que eu faço que pode parecer bastante bobagem, mas são essenciais para eu continuar funcionando, vamos dizer assim. Minha rotina é tão estressante, eu preciso tomar um café caprichado ali na lanchonete, porque é o que me dá ânimo para continuar meu dia. Ok, eu entendo, é essencial, cada um tem a sua forma de se estimular, vamos dizer assim, e se é tão importante para você esse café, ok. Mas, no final do mês, você vai fazer essa análise para interpretar essas informações. Não sou eu quem vai julgar a forma que você faz seus gastos. É você. Tá? Então, é fundamental que você faça essa anotação bem explicadinha para você mesmo, quando for pegar essas informações, poder ler e interpretar da melhor forma possível. Tá? Então, concluído esse primeiro mês em que você está fazendo essas anotações, você fez ali a separação, tá, por tipo de gastos, essenciais, rotineiros, supérfluos, tá? Você pode fazer, inclusive, as suas próprias separações aí, né? E você vai começar a julgar o seguinte: olha, o que pode ser descartado? No que eu posso parar de gastar? Você agora tem as informações para isso, para você julgar no que você pode economizar, deixar de gastar, tá? Você tem as informações e você vai interpretar isso. E depois é essencial que você faça as suas próprias metas. Olha, eu tenho uma dívida de R$1.000. Devo a uma loja e assim, me incomoda. Eu vou passar na rua da loja, por exemplo, eu fico com vergonha. Às vezes eu evito passar na frente da loja, da rua da loja, inclusive, para que não tenha risco. Às vezes o dono me vê, vai ficar com aquele olhar de julgamento. Tem um shopping que eu estou devendo lá, eu deixo de ir ao shopping. Então, assim, a gente se restringe, né? Quanto aos locais que a gente vai, a nossa rotina, porque a gente tem essa dívida aí, por exemplo. Então, o que você faz? Olha, eu tenho a dívida de 1.000, e se eu economizar R$200 por mês, por exemplo, eu não economizava nada, eu estava devendo antes, não conseguia fazer sobradinho, conseguisse fazer sobrar 200. Sabe o que você pode fazer, inclusive? Procurar a loja e falar assim, devo, não nego, tá? Mas eu quero pagar minha dívida com você. E eu percebi que eu consigo pagar aqui R$200 por mês. O que você acha? A gente pode fazer dessa forma? Eu vou te pagando R$200 por mês e você vai abatendo aí nossa dívida? Aí, às vezes, é uma loja que possa querer te cobrar um juro. Se você negociar, interpretar, manifestar a intenção de que quer pagar a dívida, é bem provável, não, então beleza, você pode pagar dessa forma aí, eu tiro os juros. Gente, inclusive, você pode, né, em uma situação de renegociação de dívida, só que, olha, R$1.000 eu não consigo. Se eu te pagar 800, eu sei, eu tô te devendo, tô numa situação vulnerável, mas se eu te pagar 800, você acha que a gente consegue quitar? É o que eu tenho, é o que eu consigo te pagar. Dependendo da loja, da situação, às vezes quanto tempo você está devendo, tá? A loja vai aceitar, tá? Às vezes a loja estava entendendo aquela dívida que você tinha como dinheiro perdido por ela. E essa renegociação pode ser interessante para eles, sim, para que eles possam receber alguma coisa ao invés de nada, tá? Então, é importante para que você possa ter essa quitação dessa dívida, você possa procurar e conversar com a pessoa que você está devendo, a forma de pagamento que você pode fazer, as condições para que você possa quitar a sua dívida, tá? De uma forma que cabe dentro do seu orçamento. Então, você gerou aquela economia, entendendo melhor a forma que você gasta, vou economizar essa quantidade, consigo. Não vai quebrar tanto a minha rotina. Eu sei que vai haver um choque, a gente vai começar a gastar menos ali, vai mudar ali a sua rotina, mas a gente se adapta, tá? Então, beleza, eu consegui economizar essa quantidade. Eu vou te pagar dessa forma, ok? Ok. Você pode usar esse recurso, inclusive, tá? Depois de pagar, logicamente. Olha a diferença das situações. Você identificou no que você gasta a mais, que não é necessário, conseguiu gerar uma economia de recursos, que você consegue, se você identificar e com força de vontade começar a economizar isso aí, e paga suas dívidas. Nesse momento, a gente saiu de uma situação de dívida para a situação de zero dívida, ok? Aí eu mudo a minha rotina, volto para meu ritmo de consumo anterior? A minha recomendação é não, tá? Agora, ou seja, quitou suas dívidas, você vai começar a construir uma poupança, tá? Para você se socorrer em situações de emergência, que sempre acontece, tá, pessoal? Imprevisto acontece, tá?
O complicado do imprevisto, embora ele vá acontecer, é a questão da gente não saber aonde vai ser. Então fica mais difícil para a gente se precaver deles. Então a gente precisa ter uma reserva financeira para caso ocorra um imprevisto, você ter um recurso aonde se socorrer. E a gente pode chegar, inclusive, a um nível em que comece, eu construí uma boa reserva. E agora, vou voltar para a minha rotina anterior? Não! Continue aplicando esse recurso, agora imobilizando. Comece a investir em alguma coisa, comece a comprar umas ações, comece a aplicar o dinheiro em alguma coisa que vai te render recursos. Olha que esse processo pode te gerar, tá? Depende de você, logicamente. Olha o que acontece. Você saiu da situação de dívida, foi para uma zero dívida, foi para uma situação onde você começa a gerar uma poupança para se socorrer em situações de emergência, você começa a investir. Aí sim, você fez uma reeducação financeira e você consegue ter uma vida financeira saudável. Então o processo qual é? Anote os seus gastos. Às vezes a gente vê as pessoas criticando esse processo, mas é fundamental. Porque não vai ter ninguém que vai estar ali, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, você vai entender os seus gastos. Então, anotar. Data, primeiramente. Local, valor gasto. A forma de pagamento fica a seu critério, tá? Então, essas informações vão te gerar um relatório que você vai sentar após fazer um mês ali. Mês uma boa referência. Após fazer um mês dos seus gastos da forma que você costuma fazer, você vai sentar, pegar esse relatório, vai analisar e tentar identificar aonde estão os gastos que você pode deixar de fazer para que comece a sobrar dinheiro para que você possa reconstruir a sua vida financeira. Este processo funciona bem. Eu já trabalhei com alunos meus, tem alunos meus que continuam fazendo até hoje. Fundamental, né? Lembrar. Eu já fiz a minha reeducação financeira, vou parar de anotar. Não para não, continua, tá? Para que você continue seu processo contábil, para que você continue sabendo aonde vai os seus recursos, para que você tenha ainda assim, o seu controle. E imagina o seguinte, você começa a fazer as suas aplicações, seus investimentos, seu dinheiro começa a render e, quem sabe, você começa a ter renda desse dinheiro aplicado. Aí começou, voltamos lá para aquele começo, o consultor fala o seguinte para você, você tem que ganhar mais. Depois de todo esse processo, às vezes leva um bom tempo ali, mas você consegue reverter essa situação e começa agora a conseguir ganhar mais. Mas tudo por quê? Você não teve ali que mudar a sua rotina, não teve que trabalhar o dobro, né? Às vezes, já é tão saturado, eu trabalho o máximo que eu consigo, eu não consigo gerar uma situação saudável financeiramente. Você passa por essa reeducação, você começa a conseguir sobrar esse dinheiro, investir, e esse dinheiro começa a te render. Aí sim você começa a ganhar mais. Aí você começa a pensar o que você vai fazer com esse dinheiro. Vou mudar minha rotina de consumo? Ou eu vou começar a investir mais para que sobre mais dinheiro e eu possa então construir um patrimônio meu? Então isso aí é tudo decisão sua. Este método, ele é interessante por isso. Você não precisa que ninguém fique controlando o seu hábito, a sua rotina financeira. Você vai construir o seu relatório e você vai analisar. Você vai ver de acordo com as suas metas, o que você pretende, tá? E em cima dessas metas, você vai construir a sua rotina financeira, em cima do seu relatório, para que você possa, então, ter uma vida financeira consciente e saudável. E a frase mais importante para nós é: não existe fórmula mágica para a reeducação financeira. Essa reeducação passa pelo autoconhecimento seu e do seu orçamento, no que você gasta o seu dinheiro, os seus gastos, tá? Então, pratique esse método, vai ser interessante para você, você vai ver, você vai conseguir gradualmente. No primeiro mês eu não consegui, identifiquei ali, vi no que eu gasto, mas eu não estou conseguindo deixar de fazer esses gastos. Então aí é fundamental você faça essas metas, tá? Seus planos. Olha, eu queria muito fazer isso. Você pode, por exemplo, colocar assim aqui, eu quero fazer sobrar dinheiro para que eu possa fazer uma viagem no final do ano, tá? E para eu fazer essa viagem, eu preciso ali R$2.000, por exemplo. Nossa, mas nunca que eu consigo fazer sobrar R$2.000. Faça essa meta. Coloque no seu orçamento,
Então, para sobrar 2.000, vamos colocar aqui, vamos colocar R$ 200 por mês? Nossa, mas fica apertado, não consigo fazer sobrar nada. Analise os seus gastos, talvez você consiga. Opa, consegui tirar os 200 aqui, ó, todo mês, 200, 200, 200, no final deu R$ 2.400. Nossa, sobrou até mais, deu até mais do que eu esperava, tá? Ao longo do ano, né, o ano corrido. Aí, você chega lá no final do ano, faz a sua viagem, gastou o dinheiro todo, não tem problema, foi a sua meta. Você sabe o que vai ser interessante? Porque ao longo deste ano, você economizando R$ 200 todo mês, o que vai acontecer? A sua rotina vai mudar, o seu hábito de consumo vai mudar. E nós somos seres de rotina. No que você se habituou a gastar esses menos R$ 200 todo mês, você consegue mandar uma mensagem para você mesmo. Se eu quiser economizar, eu consigo. Então, se eu quero gerar essa rotina de educação financeira, com ali uma poupança saudável e um nível de investimento interessante, eu consigo sim. Então, essa meta, às vezes, para quem tem um pouco mais de dificuldade de economizar, coloque esse plano, faça esse plano, tá? Faça ali, coloque um objetivo para ser o seu estímulo para a sua economia. Porque quando você chegar, por exemplo, olha, eu vou comprar, achei um produto muito interessante, eu gostei demais, vou comprar. Aí você, tem aquele plano que eu estou fazendo, eu quero fazer aquela viagem, então eu não vou comprar pensando no seguinte, eu vou fazer aquela viagem no final do ano. Quando você vê, você conseguiu mais autocontrole que vai te ajudar sim a você a melhorar essa situação financeira, orçamentária, tá? Sobrando mais dinheiro ali, você lidando melhor com o seu dinheiro, para que você possa então passar por essa transformação na sua vida financeira, tá? É essa a ideia. Deixo aí à disposição, redes sociais, a caixa de comentário para você falar, dúvidas, fique à vontade, tá? Espero que você tenha achado interessante esse vídeo, seja proveitoso para você. Se você gostou, deixa uma curtida para que estimule o nosso trabalho, ajude a gente a aumentar o nosso alcance para que a gente possa levar essa conversa para mais pessoas. Se você achou interessante, deixa um comentário falando aí o que você achou interessante, a dúvida que possa ter ficado, alguma sugestão, né? Fala sobre esse assunto também, eu vou ver ali os comentários, vou te responder e vou levar ali em consideração tudo que vocês deixarem nos comentários, vou sempre dar uma olhada. Compartilhe com alguém que você acha que vai achar interessante essa conversa, tá? Alguém que você acha que esteja precisando passar por uma reeducação financeira, tá? Esse método eu acho muito, muito bom mesmo, tá? Funcionou comigo, funcionou com várias outras pessoas que eu já conversei, que eu já passei essa metodologia de trabalhar. E se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos, para que a gente possa continuar essa conversa. A gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.